Olá pessoal, mais uma vez aqui a gente gravando um vídeo para o canal. Eu sou Carlos Cruz, especialista em Enneagrama, mentor em Enneagrama. Já conheço o Enneagrama já há mais de 15 anos e eu queria falar um pouquinho hoje. No outro vídeo passado eu falei a respeito de um líder anônimo, né? Uma história real. Já está lá no canal esse vídeo. Para quem ainda não viu, vai lá no canal e dê uma olhada. Para quem não conhece o Enneagrama, vai lá no canal também, tem bastante vídeo a respeito lá do Enneagrama, falando sobre essa ferramenta maravilhosa, uma ferramenta de perfil de comportamento, uma ferramenta de um processo de energia, como a pessoa realmente funciona. Eu sempre falo nos meus vídeos, né, no canal, que se fosse definir o Enneagrama em uma palavra seria autoconhecimento. E se fosse definir o Enneagrama em uma frase seria o mapa da vida. Realmente é um mapa completo. Se vocês olharem aqui atrás de mim, puxar um pouquinho mais aqui a câmera aqui, ó, essa mandala do Enneagrama aqui, desculpe aí do jeito aí que eu estou colocando, mas enfim, pra vocês entenderem o que significa o Enneagrama, né? Mas lá no canal tem bastante explicação a respeito do Enneagrama, como essa ferramenta funciona. Realmente é o mapa da vida mesmo. E eu queria falar um pouquinho hoje da história, né? Falei já no outro vídeo a respeito de um líder mais anônimo, hoje é um líder bastante famoso. Eu queria falar um pouquinho da trajetória, né? Do Enneagrama, da figura na história aí dos maiores presidentes americanos, Abraham Lincoln, né? O 16º presidente americano. Ele, entre os feitos dele, ele enfrentou uma guerra civil, conseguiu aí solucionar a questão da guerra civil americana, com tanta atrocidade entre o pessoal do sul e o pessoal do norte, né? E também trabalhou muito forte para liberação da escravatura, né, nos Estados Unidos, né? Só por esse feito, né, já tem uma grande força. E eu queria falar um pouquinho dessa história. O que essa história traz com relação ao outro vídeo que eu fiz? É que qualquer pessoa pode ser líder, desde um anônimo até uma pessoa mais famosa. Aliás, todos nós podemos ser líder, né? Nós deveríamos ser líder pelo menos de uma coisa, a coisa mais importante da nossa, que seria a nossa vida. A ideia do canal em si é transformar, né, e trazer aí os 9 perfis do Enneagrama para dentro das lideranças, né, como elas funcionam. Nos próximos vídeos agora lá do canal eu vou colocar do líder 8 até o líder 7, né, essas tríades, né, 8, 9 e 1 na tríade aí de cima, mais para o lado esquerdo aí da sua mandala o 2, o 3 e o 4, e o 5, o 6 e o 7. Porque o Enneagrama é muito tríade, é muito trino, né? Tem essa questão dos triângulos, né, no Enneagrama. É uma das leis do Enneagrama. Para quem não conhece também as leis do Enneagrama, no primeiro vídeo do canal tá lá colocado lá as 3 leis do Enneagrama. A lei 1 do 1, a lei do 7 e a lei do 3. Então são as 3 leis do Enneagrama que rege a mandala do Enneagrama. Então, falando um pouquinho dessa figura, né, desse presidente americano, talvez um dos mais importantes presidentes americanos, né? Ele perdeu várias eleições, perdeu eleições para o Senado, ele tinha muita dificuldade, ele se candidatava e ele perdia eleições e perdia, nunca ganhava. Quando ele já estava praticamente para desistir, né, do processo político dele, ele consegue ganhar uma eleição para o Senado, né, e aí ele se torna automaticamente candidato, né, porque dos preceitos americanos, né, que eles têm como cultura lá, quase todo presidente americano, eu não estudei a história de todos, obviamente, e eles, a partir do Senado, já credenciam eles para ser presidente, né, candidato a presidente. Aí ele vai, faz uma, uma coletiva lá do partido dele, né, uma eleição interna no partido, e ele consegue ser colocado como candidato, né, ele é apontado como possível candidato a presidente. Aí ele vai, ganha a eleição interna dentro do partido e se candidato a presidente, mas já estava muito desgastado, já tinha perdido muita eleição, já tinha sofrido muitas derrotas, né? Então, o que significa nessa questão dessa liderança espetacular que ele foi e se tornou um dos maiores presidentes americanos? Ele era uma pessoa resiliente, uma pessoa persistente, uma pessoa perseverante, né? Que tinha perseverança, uma pessoa que tinha muita força, né? De vontade de dar um passo mais à frente mesmo com a derrota. Ele aprendia muito nas derrotas, né? Só que era muita derrota, ele sofria muitas derrotas, mas nem por isso ele desistia. Então tem muita força, né? Tem muita energia. Era um cara disciplinado, obviamente, também, né? Porque mesmo perdendo, ele tinha disciplina de voltar, fazer tudo de novo. Então são qualidades, são virtudes de um líder, né? Então, quando você for fazer um apanhado, né? Uma análise, né? De perfil dentro do seu processo, como você funciona, vê se você tem essas qualidades.
Possivelmente você vai ter outras, né? Eu citei algumas qualidades aqui. Você pode ter um cara mais empático, uma pessoa que é mais empática, que é mais, tem mais compaixão, essa pessoa que talvez trabalhe com mais excelência, né? Busca mais excelência naquilo que você faz. De repente você é uma pessoa que busca muita energia, muita força, uma pessoa de muito pulso firme, né? Então tudo isso são processos de liderança. Quando começar a detalhar os outros pontos do Enneagrama aí que vocês vão entender como cada líder funciona dentro do seu perfil, né, obviamente, porque a gente traz a vida da gente como personalidade, como perfil, para tudo que a gente faz. Não tem nada desconectado, tá tudo conectado, né? Então, estou falando isso porque os próximos vídeos vai trabalhar essas linhas, né? Cada perfil dentro do seu processo de liderança. Mas ele tinha essas qualidades, Abraham Lincoln tinha essas qualidades, com certeza tinha. Então, ao longo da história foi a trajetória política dele com as derrotas, uma coisa que ele tinha demais era resiliência, né? Que é a capacidade de se reerguer de novo e de se reinventar e seguir adiante. Quantos de nós na vida, né, na vida pessoal mesmo da gente, na vida profissional, na vida, enfim, na vida dentro de um processo de relacionamento, a gente não tem essas forças de resiliência. Uma vez que cai, aí a gente se desaba e não volta mais para o ponto original para colocar nos trilhos de novo e seguir a trajetória da vida, né? A jornada do herói, né? A gente vai falar da jornada do herói, é uma jornada contínua, né? Um processo contínuo. Isso é para todo mundo. Então a gente tem que olhar sempre nessa questão. E o Enneagrama traz muito isso, né? Traz muita força nesse sentido. Da gente olhar para as nossas forças, nossas fraquezas, e a partir daí fazer o nosso segmento de vida. Então ele vai buscar isso. Abraham Lincoln se torna, a história diz que dentre os 3 presidentes mais importantes dos Estados Unidos, da história americana, ele é um dos, né? Então veja, tudo isso é trazido para a força, né, da resiliência, que ele tinha talvez a maior qualidade, a perseverança, talvez as 2 maiores qualidades que ele tinha, no perfil dele, né, no perfil de líder, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da personalidade dele, como ela é, né? Qual a personalidade dele. Lembrando que são 9 perfis que o Enneagrama traz, 9 personalidades humanas, não tem diferenciação entre homem e mulher, entendeu? É a mesma coisa, para homem é de uma forma e para mulher de outra. Não, o Enneagrama tanto faz ser homem quanto mulher, um líder mulher 9 vai ser um líder 9, vai ter as características, lógico, vai ter algumas coisas mudadas, né? Todo ser humano é único, nem existe uma cópia de você no universo inteiro, é só você. Mas os perfis eles se encaixam, são muito parecidos, então homem e mulher não tem diferenciação. Abraham Lincoln era um líder 9 do Enneagrama, era o pacificador. Tanto é que ele traz a energia da pacificação para a questão da guerra, né? Da guerra civil, olha que interessante, até isso se encaixa. E também traz o processo da escravatura, né? Ele consegue, no processo político dele lá, em toda aquela questão, já vinha trazendo essa força, né, de acabar com a escravatura americana, ele consegue fazer esse movimento. Ele era um líder 9, um cara muito mediador, um cara diplomático, né? O perfil 9 tem essa característica. Não gosta de conflito, ele evita conflito, né? Então, essa característica do 9, tanto é que ele é denominado lá na figura do Enneagrama como pacificador. Ele era um líder 9, então, muito do que ele fez, do que ele usou, das atitudes, das ações dele, foi muito voltado à questão do perfil, né? Provavelmente ele estava em um processo de consciência bem alto, né? Dentro da sua personalidade. Lembrando que o Enneagrama trabalha níveis de consciência, tá? Mais à frente eu vou falar um pouquinho disso. Nós temos níveis de consciência. Nível de consciência mais baixo, nós estamos na personalidade. Nível de consciência mais alto, nós estamos na nossa essência, né? No processo de essência. E também o Enneagrama vai falar também da consciência, tá? Que é a personalidade, essência e consciência. Mais adiante eu vou falar um pouco disso também, com certeza, para a gente integrar, né, o processo. Lembrando que eu falei da lei do triângulo, mais uma vez a lei do triângulo está aí. Para todos os perfis, tá? Tem um perfil na personalidade é uma coisa, o perfil na essência é uma outra coisa, e o perfil na consciência é outra coisa. Aí vai para o nível de consciência mais elevado, né? Ele está consciente daquilo que ele é, como ele funciona da personalidade, qual a sua essência, e aí ele vai trabalhar o desenvolvimento da consciência, a consciência mais elevada. Aí é uma coisa espetacular, aí é um processo de integração total, né? Vamos assim dizer. Então Abraham Lincoln teve essa força. Já gravei o outro vídeo, como está lá no canal, e estou gravando o segundo vídeo agora, falar dessa questão dos líderes, né? Colocar 2 pontos e contraponto, vamos assim dizer, né? Um líder mais anônimo e um líder bem mais famoso, muito mais famoso. Mas também provavelmente ele conseguiu
essa trajetória, essa jornada do herói dele também foi a mesma maneira, né? Ele iniciou o trabalho dele, o processo, como anônimo, né? Logicamente, dentro dos seus conceitos, da sua cultura, no mundo que ele viveu, da forma que ele viveu, da família que ele viveu. Lembrando que o Enneagrama também olha muito para pai e mãe, tá? O Enneagrama tem muito essa questão, né? Voltada a pai e mãe, porque são os nossos modelos, né? O primeiro modelo de mundo do ser humano é o pai e a mãe, não tem outro modelo. É o modelo que vai nos colocar, nos guiar, né? Pelo menos nos primeiros anos de vida. Lembrando que a personalidade humana é formada do 0 ao 7, ela é complementar dos 7 aos 14 anos. Na puberdade, quando inicia dos 14 anos, o ser humano vai começar a entrar para uma jornada do herói no questão de voltar já mais para buscar a idade adulta, né? Então a personalidade é formada aí. Se vocês não conhecem os setênios da vida, são ciclos de 7 em 7 anos, dá uma pesquisada lá na internet que fala disso, né? O primeiro setênio é o ninho, né? Onde a pessoa nasce, né? E aí tem todos os nomes lá colocados lá nos setênios da vida, onde vai ter um processo de aprendizagem, como a pessoa vê o mundo, como a pessoa enxerga o mundo, as experiências dela. Isso é fantástico, né, gente? É uma coisa espetacular também para a gente se conhecer, né? Autoconhecimento é uma coisa que, se você abrir essa porta do autoconhecimento, depois você não volta mais para trás. Você só segue adiante. Então, tem muita coisa legal lá, muita coisa bacana. Então, mais uma vez, eu agradeço. Se vocês gostaram, se conectaram com essa energia, vai lá no canal, dê um like, curta, se inscreva no canal. Temos bastante pessoas inscritas lá no canal. É um canal que está começando agora. Então eu conto com vocês lá, tá bom? Então até o próximo vídeo. Espero que eu tenha passado um conteúdo legal, um conteúdo que agregou alguma coisa a vocês. Com certeza, se eu conseguir pegar uma pessoa só, que seja, que tocou o coração, que realmente só internalizou isso para lá, já está tá um grande feito, né? A ideia do Enneagrama é desenvolver pessoas. E é uma ferramenta espetacular. Até o próximo vídeo.